Olá, tudo bem? Eu sou o André Detoni, junto dos meus amigos Adriel Pastor e Brian Bizarri, nós vamos apresentar as curvas de capacidade de máquinas síncronas. Então, como é de costume na engenharia, né, a gente pode representar qualquer limite operacional, aí inclusive esse que a gente vai apresentar do rotor e qualquer outra limitação imposta a gente pode representar de uma forma gráfica, né? Então a gente chegou à conclusão que o gráfico que a gente vai apresentar logo em seguida, o diagrama fasorial da curva de capacidade ali, ele pode ser representado por um simples gráfico de uma potência complexa, que seria a fórmula que está ali, o S, que seria a potência complexa, igual a potência ativa mais a potência reativa, né? Então, ali a gente trouxe uma imagem, um exemplo, né, de uma fase de um gerador síncrono, onde é que tem a fonte ali, que seria de corrente alternada, e passa pelo indutor, passa por um resistor também, e daí chega ali na tensão final, que seria a tensão Vφ. Então aqui a gente tem os nossos diagramas fasoriais, né? Então, o primeiro diagrama fasorial que tem ali é o diagrama fasorial de tensão, que ali a gente consegue ver que está representado no eixo X o Vφ. Também a gente tem o nosso IA, que seria a nossa corrente de armadura ali. Ele está no ângulo negativo porque o fator de potência dele é um fator de potência indutivo, nesse exemplo que a gente pegou. A gente também tem o nosso EA ali e a queda de tensão que a gente vai ter na parte indutiva da nossa fase, que seria essa parte ali do JXS. A gente não representa a resistência no diagrama fasorial porque é uma perda não muito grande. Óbvio que a gente tem que chegar e quando for fazer algum tipo de cálculo, levar em consideração essa resistência, mas para o diagrama fasorial ela não é tão importante. Logo abaixo a gente tem a parte do diagrama fasorial de potência, que a gente aplica aquele fator de conversão que tem ali do lado, que seria o 3Vφ dividido pelo XS. E daí a gente chega nesses valores ali. Então, sendo que o meu DE que tem ali é o limite de corrente da armadura, ali a gente tem a parte das potências, daí que nada mais é do que um triângulo das potências, que a gente tem ali a potência complexa, a reativa e a ativa também. Então, a gente pode representar aquele diagrama fasorial que tem ali de potência, a gente pode representar nesse mesmo gráfico aqui, que seria mais fácil até de entender. Basicamente, a gente pega esse gráfico de baixo e gira ele 90 graus e depois gira 180 graus até ele ficar desse jeito aqui, mais ou menos. Quando a gente joga nesse gráfico aqui, fica mais fácil a gente compreender os limites ali que tem que ser respeitados, principalmente em relação às correntes. Esses limites têm que ser respeitados para não causar nenhum tipo de prejuízo ou danificar o nosso gerador síncrono. Então agora a gente vai pegar e vai jogar essas curvas de capacidade e vai fazer um exercício para a gente compreender melhor como é que elas funcionam na prática. Vou estar falando um pouco sobre o exemplo 4.8 do livro de Chapman, que nos diz o seguinte: um gerador síncrono de 480 volts, 50 Hz ligado em estrela de 6 polos tem uma especificação nominal de 50 kVA com fator de potência 0.8 atrasado. A sua reatância síncrona é de 1 ohm por fase, assumindo que esse gerador está ligado a uma turbina a vapor capaz de fornecer 45 kW, e as suas perdas por ventilação é de 1.5 kW e perda no núcleo é de 1 kW. A alternativa A nos pede para construir a curva de capacidade do gerador, incluindo os limites de potência da máquina motriz. Inicialmente, retiramos as informações dos dados da questão e iniciamos nossa solução com o cálculo da tensão, pois é uma ligação em estrela, então a tensão de fase vai ser diferente da tensão de linha. Então, a tensão de fase é obtida pela tensão de linha dividido pela raiz de 3, obtemos 277 volts. A corrente máxima do gerador pode ser encontrado com a equação da potência nominal, que é igual a 3 vezes a tensão nominal vezes a corrente máxima. Isolamos a corrente, dividimos a potência pela 3 vezes a tensão nominal, que nós descobrimos, chegamos ao resultado de 60,168 amperes. Utilizamos o ângulo negativo, que foi descobrido pelo arcosseno do fator de potência. Ele é negativo, pois o sistema é indutivo. Após esse passo, nós calculamos o ponto de origem do círculo da corrente máxima, que é dado pela potência reativa do sistema, que nós obtemos através da seguinte equação: negativo 3 vezes a tensão de fase elevado ao quadrado dividido pela reatância, que é igual a 1.
chegamos ao valor de menos 230 kvar. Esse limite já podemos identificar aqui no gráfico ao lado, o pontinho lá embaixo é o ponto de origem. Aqui em cima também nós podemos observar já o limite da corrente máxima, que é esse círculo da corrente de estator. Após esse passo, nós calculamos a tensão de armadura, que é dada pelo somatório da tensão de fase com a corrente de armadura multiplicada pela indutância do sistema. Chegamos ao valor de 317 com um ângulo de 8,7 volts. Após esse passo, nós calculamos a distância dessa tensão, que vai ser do ponto mínimo até o ponto máximo, que é dado por 3 vezes a tensão de armadura, vezes a tensão de fase, dividido novamente por 1. Obtemos a distância de 263 kvar. Então, nós temos o ponto de origem lá embaixo e o ponto máximo lá em cima, naquela linha pontilhada. Após isso, nós calculamos a potência de saída máxima, que vai ser o outro limite, que é dado pela potência máxima gerada pelo gerador, menos as perdas no núcleo e por atrito e ventilação, que nós obtemos o valor de 42.500. Esta barrinha aqui no eixo X, que corta o limite de corrente de armadura. Após isso, vamos para a alternativa B. Esse gerador fornece uma corrente de linha de 56 amperes com o fator de potência 0,7 atrasado? Por que sim ou por que não? Nós iniciamos então com o cálculo da potência ativa, que é dado por 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de armadura, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo seria o fator de potência, então nós já substituímos por 0,7, substituímos os outros valores e obtemos uma potência ativa de 32,6 watts. Esse limite está dentro da linha de operação da máquina, então está atendendo. Agora nós calculamos a potência reativa, que é só o que vai mudar no lugar do cosseno, nós vamos utilizar o seno do ângulo. O seno do ângulo vai ser dado pelos 0,714, que nós calculamos ali em cima. Substituímos novamente os valores e obtemos o valor de 33,2 kvar. Este, porém, não está dentro dos limites de operação da máquina, então não é seguro para a operação. Já a letra C, que a pergunta seria: qual o valor máximo de potência reativa que esse gerador pode produzir, né? Primeiramente, a gente vai pegar o vetor de corrente de campo, que está sinalizado ali no slide com a letra A, né, na figura da esquerda, e diminuir da origem do círculo de corrente, que está representado ali com a bolinha azul, né, mais pro final da figura do lado esquerdo. Fazendo isso, vai resultar no vetor, que é o limite máximo da potência reativa que ele realmente consegue produzir. Bom, já a letra D, ela pede o seguinte: se o gerador fornece 30 kW de potência ativa, qual será o valor da potência reativa que foi nos fornecido simultaneamente, né? A gente traça, então, uma linha horizontal no gráfico para achar esse ponto, né? Que eu sinalizei ali como um círculozinho azul, né? Não dá para ver certinho os números, mas não tem problema, eu vou falar. A partir do 30 kA, a gente vai chegar no valor de 31.340 watts, né, ou 31,3 kW, sendo protegido termicamente. E com esse mesmo gráfico a gente consegue ver qual o valor que a gente pode usar no máximo, né, da nossa armadura, sendo ela 39,8 kVAR. Bom, tendo respondido tudo, eu queria esclarecer que usamos referências do livro de Fundamentos de Máquinas Elétricas, ali do Stephen Chapman, e queria agradecer a atenção. Muito obrigado.